Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bernardo Surur, CEO aqui da Bcrypto, e nós estamos aqui para o episódio 32 do ABcast, o podcast da Bcrypto, que você acompanha aqui em todas as plataformas digitais, em nosso site, no nosso hub ABcrypto também, muito importante. Entra lá e confira. E hoje vou falar com Sara Uska. Falei certo? Certíssimo. Falei certo. Sara é Head de Comunicação da Bitbank e hoje nós vamos falar sobre educação, sobre golpes e como principalmente se prevenir. Afinal, tem muita dúvida sobre isso, né, Sara? Tem muita dúvida e é um tema que está sempre se atualizando, né? Novos tipos de golpe, novos mecanismos, novos veículos. Então, eu digo que educação e prevenção de golpe é um assunto que sempre tem que estar em pauta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma coisa que a gente sempre fala aqui na Bcrypto, né? Não adianta nada a gente discutir política pública, a gente discutir política privada, né? Como autorregulação, não adianta nada a gente fazer estudos, dados e informações se a gente não tiver a educação sobre o tema, né? É isso. Então, o principal ponto, acho fundamental de todo o mercado, de todo o setor, de toda a sociedade, eu acho, né? É a educação, né? Saber É sobre aquilo. educação e ainda mais quando a gente fala do nosso mercado cripto, ainda é considerado uma coisa muito nova, né? Sem Então, o dúvida. mercado E é surgiu tem novo, né? 16 anos, é nada, né? A gente fala que é difícil você prever padrões e tudo. Então, quando você vem com uma tecnologia tão diferente, você tem que unir a educação financeira, que já é uma coisa complicada, Complicada. aí você põe uma tecnologia nova, precisa de muita educação aí. E muito se discute, até falando sobre educação, né? No Brasil, sobre educação financeira, poxa, isso deveria ser ensinado na escola, se não deveria, né? Porque a gente tem um gap nesse sentido, né? A gente tem, olha, a gente faz parte, né, do Comitê de Educação da CVM, e uma das coisas que a gente sempre conversa, sempre discute é o gap do Brasil frente a outros países desenvolvidos, né, considerados desenvolvidos, em relação à educação financeira. Com certeza. E quanto menos, é inversamente proporcional, né? Quanto menos educação financeira você tem, mais propensas as pessoas estão de cair em golpes, né? Pessoas, empresas. Então, quando você entende do que aquele ativo, daquele planejamento que você está fazendo, quando você entende para que ele serve, onde ele vai chegar, você não acredita em gatilhos, em bandeiras vermelhas que a gente vê por aí a respeito de golpes. Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando vem uma mais simples, né? Uma promessa de retorno muito grande, com certa Garantido educação ali, né? financeira, garantida, grande. Quando você entende um pouco daquele produto, um pouco daquele ativo, e você tem uma educação financeira ali já enraizada, você consegue ter critérios e fazer aquela peneira por ali. Como a gente não tem muita educação financeira no Brasil, muita gente acaba caindo nesse primeiro nível, né, da peneira, que são os golpes mais não são óbvios, mas são golpes com gatilhos mais frequentes, como promessas de garantia, de lucros altos e rápidos e por aí vai, né? Bom, mas antes de a gente entrar sobre isso, eu tenho sempre uma pergunta que eu faço para todo convidado, porque para mim a questão de como eu entrei no mercado, como foi essa minha transição, foi uma questão muito particular e eu vejo que cada história de cada um tem uma história em particular, tem um momento em particular. Como foi o seu contato com a criptoeconomia e como foi que você entrou no mercado cripto aqui brasileiro? Eu entrei no mercado cripto em 2017. Eu sou jornalista e eu cobri a área de tecnologia e sempre Legal. buscando novas pautas, tudo lendo, estudando, caí no Bitcoin. Falei, nossa, esse negócio aqui é diferente, né? E é isso, Lá em 2017. 2017. E quando pica o mosquito, né? Quando você começa a ler, você não consegue parar de ler. Você não consegue parar de procurar. Escrevi uma matéria sobre isso e eu entrevistei algumas pessoas lá em 2017 Que de legal. empresas cripto para compor a minha matéria, né? E uma delas, que foi a CoinWise, me chamou para trabalhar, para cuidar do marketing da empresa. Também a empresa estava começando, era de pagamento com cripto, né? Então ainda estamos entendendo o mercado, mas lá atrás a gente estava entendendo mais ainda. Mais ainda, né? E a aposta era, quero ir no restaurante pagar meu almoço com cripto, né? Com Bitcoin. Aí, com o tempo, a gente foi vendo que acho que não é por aí, Satoshi
a gente entendeu o princípio, mas não vou pagar meu almoço com Bitcoin. Então, o produto, a gente foi mudando os produtos, né? Mas eu comecei aí e daí fiquei. Passei por Zero Bank, Blockchain Academy, Que atendi legal. muitos clientes, fizemos já parcerias juntos Serias. aqui também na AB Cripto. E o mercado tem isso de muito fascinante, né? Você sempre teve alguma coisa que você ainda não aprendeu. É, Sempre. Todo tá sempre dia mudando, tem. né? Sempre mudando, sempre mudando. E é um mercado que eu acredito muito no potencial, né? Acho que quem trabalha acredita. E você poder acompanhar uma coisa desde o começo, o desenvolvimento de regulamentação, de descobertas de produto, para onde isso vai, é muito empolgante, né? Você não pega o mercado que já está ali posto e aprenda, adeque-se. Você vai construindo junto, é muito legal. Não dá para sair. Já passou, sei lá, por uns 2 invernos, 3 invernos cripto, Já, já, é? algumas situações aí, de muita coisa de exchange de fora, de exchange daqui, acontecendo, coisa boa, coisa ruim. Tem muita Bitcoin no lixão, sendo perdido, muita coisa, né? Bitcoin, Bitcoin, o rapaz indo buscar o Bitcoin no aterro. É, isso A morte aí. do Bitcoin pelo menos umas 45 mil Putz, vezes. várias vezes, várias vezes. O bom é que hoje não se fala mais isso, né? Não se fala, o Bitcoin vai morrer. Se fala, putz, quando será que vai voltar? Isso é uma coisa boa, né? Quando será que vai ser alta de novo? Mas eu não ouço mais isso, Bitcoin é bolha, vai morrer. Estamos passando disso, dessa fase, graças a Já. Deus. Eu acho que a gente está partindo para um processo mais institucionalizado, né? Eu reparo isso, né? Com Cada vez mais certeza. institucionalizado, então cada vez mais esse ativo tem valor, né? Exatamente, ele está sendo mais levado a sério, né? Quando a gente vê instituições entrando, isso legitima o mercado completamente. Daí pressiona a regulamentação aqui, lá fora. Então, a gente. Essa é uma virada de chave, acho que a gente está vendo até desde o ano passado para cá. Os investimentos institucionais em cripto estão virando o mercado, né? Sem dúvida. Então, as análises até de alta, de baixa, os grafistas ficam doidos, né? Os gráficos, eu vejo uma viradinha aí, que a gente vai começar a analisar antes de investimento institucional e E depois depois, né? de investimento institucional, eu acho. Esse é um ponto importante que eu acho que até tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo, que é a parte de educação, né? Poxa, você falou ali no início, né? A ideia inicial era pagar ali com Bitcoin, a Uhum, ideia de Satoshi. Mas com o tempo isso foi ficando para trás, né? Isso foi dando foi. espaço para outras tecnologias, né? Aqui no Brasil, o Pix pegou muito, por exemplo, mas também stablecoins, né? Começou a Sim. trazer um outro cenário. E hoje a gente enxerga muito mais o Bitcoin como reserva de valor, né? E como Uhum, ativo, né? Ativo financeiro, como se fosse ouro, né? Algo assim uhum, no nosso dia a dia, né? Do que de fato você servir para pagamento, né? exatamente. É, quando você observa esse movimento em termos educacionais, você vê esse movimento de os institucionais entrando, observando os ativos digitais de uma forma mais ampla, como é que você acha que a população tem recebido isso? Você acha que as pessoas, né, têm buscado para fins de pagamento? Você acha que tem buscado mais para fins de investimento? Qual é a Sim. visão que você tem sobre o mercado nesse sentido, sobre o conhecimento no geral? Sim. Com certeza, assim, quando a gente fala de pessoa física, né, com investimento, porque lembrando que Bitcoin é oferta e demanda, então se a gente tem investimentos institucionais, a gente teve esse ano, sei lá quantas vezes falando, bateu alta, né, bateu alta histórica, então isso tudo atrai a atenção do investidor, ele vai falar, olha, esse negócio, tô ouvindo tanto falar que esse negócio subiu, 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 e tantos por cento, não, dá um FOMO ali, né, um medo de Dá ficar um de medo, fora, dá um e fala, FOMO. por isso que na alta é que a gente tem mais negociação, principalmente aqui no Brasil, né? Então dá essa sensação de eu não quero perder, preciso tem um investimento muito bom acontecendo e que eu não estou fazendo parte, então eu vou investir. Agora, as empresas já estão enxergando muito o valor das stablecoins para pagamentos internacionais, né? Acho que stablecoin é a palavra do ano É a no palavra do mercado ano, né? cripto. É muito o que que está falando, regulamentação, batendo aí aqui nos Estados Unidos também se discutindo, tanto que o Trump fez primeiro a regulamentação das stablecoins para depois fazer Fazer a outra. Veio o o... Genius Act primeiro e depois o Clarity Act, que é das outras Sim. criptomoedas, né? Então, para já ver o valor disso. Então, talvez para
pagamento, eu vejo as stablecoins e eu vejo as empresas também se adequando, né? Então, as exchanges brasileiras, a gente mesmo está desenvolvendo produto para stablecoin, eu vejo as outras exchanges, as outras empresas também desenvolvendo produtos para isso. E eu vejo também a Bit fazendo muito produto também, cartão, né? Sim. Voltado justamente para isso, utilizando ali, né, os stablecoins, etc., justamente para separar esses mundos. O que é stablecoin, que você pode usar para pagamento, e do que você tem que usar como forma de investimento, como reserva de valor, outra coisa assim. Exatamente. Então, o produto que eu estava falando, que é o Bit Payments, é stablecoin. Aí, quando a gente fala do cartão, a gente já está falando de outras criptos e é também uma forma fácil de você entrar no mundo das criptos sem fazer muito esforço. Porque você é um cartão ali, você paga no dia a dia e o cashback vem em Bitcoin. Ah, que legal. Então você vai investindo em Bitcoin sem perceber, assim, automático. Ah, paguei conta, veio, paguei conta, veio. O que já quebra um pouco esse meio, né? Como eu falei de uma tecnologia muito nova, muita gente tem medo de, nossa, vou mexer com Bitcoin, não sei mexer, vou perder tudo, vou comprar agora, vai cair, o que eu faço? Não, vou fazer minha compra e o Bitcoin vai chegar. E depois eu vejo o que eu faço com ele, se eu vou vender, se eu vou armazenar ou o que eu vou fazer. Então, esses produtos com entrada simplificada no mundo cripto colaboram muito. A pessoa não precisa chegar, como você falou no início, né? Não tem uma cripta aqui, vou receber, como é que eu te pago? Não, paga via cartão normal, né? E acabou, assim, você não tem essa fricção, você está dentro do sistema financeiro tradicional e onde se engloba o sistema cripto também, como que de forma consequente, que o cashback é isso, né? Como eu compro como consequência, eu ganhei o meu Bitcoin ali. E daí não tem essa fricção e perde um pouco do medo, né? Das pessoas desse investimento. Isso eu adoro todos esses processos que visa trazer facilidade, né? Não criar transformar o investidor no investidor ultra avançado, né? Eu acho que aqui também tem uma questão de educação voltada sobre isso, né? Para quem deseja fazer o seu primeiro investimento, a pessoa não precisa precisa entender da tecnologia profundo, não, né? Não precisa, não precisa. Não é como se a gente não tivesse as exchanges que, preciso abrir um endereço, passar para outro endereço, numa wallet específica. Não tem isso, né? Você tem empresas muito confiáveis aqui no Brasil que fazem esse trâmite de forma simplificada. Então, o nosso aplicativo, por exemplo, é um aplicativo de banco, é igual um aplicativo de banco. E você mexe ali de forma simples, né? De forma fácil, porque senão você segrega a população, né? Você deixa muita gente de fora de cripto se você fizer um aplicativo cheio de gráficos, cheio de coisas complicadas, por exemplo, a pessoa vai olhar que eu vou, putz, não é para mim. Não é para mim, mas é para todo mundo, né? É para todo mundo. A criptoeconomia está aqui, tanto para tokenização de ativos, quanto para pagamentos, quanto para reserva de valor, quanto para investimento. E muita coisa mais que a gente ainda vai descobrir, que eu tô falando muita que é coisa mais. Isso é um detalhe interessante, porque a gente passou... Eu lembro de 2019, o grande pico de 2019, ali próximo a 2020, foi a febre dos NFTs, né? Foi. A febre dos NFTs. E eu brinco que se tivesse discutido sobre uma regulamentação, algo assim, naquele período, a gente não teria aproveitado o período das NFTs. Aqui ficou muito ali na arte digital, né? No macaquinho, etc., mas aquilo, na verdade, era uma pontinha da ponta, né? Porque o NFT, ele era muito maior, né? Os NFTs até hoje são utilizados, né? Para N coisas. Exatamente. Então, se a gente tivesse parado ali, imagina, a gente não teria hoje tokenização de ativos, por exemplo. Não teria, né? Não teria. Mas o valor ali, o que se enxergava ainda em 2019 era quase que puramente especulativo. Né? Não se tinha muito essa visão de aplicação. Claro que a gente já tem blockchain aplicada em grandes empresas há muito tempo. Então, a gente tem o Walmart, por exemplo, que rastreia toda a carne e o alface dele com blockchain. Então, consegue ver o que aconteceu. Olha, isso eu não sabia. Sim, eles rastreiam tudo. Assim, eles conseguiram pegar o esquema de supply deles, de supply chain, e colocar todo em blockchain e funciona, e é aquilo, né? Se eu tenho toda a cadeia de suprimentos registrada no blockchain e eu tive um problema de uma carne estragada no supermercado, por exemplo. Se eu tenho os dados de todo aquele processo daquele produto... De quem foi o fornecedor, de onde veio... Eu consigo ver se a ração que o boi comeu estava estragada, ou se o frigorífico que a carne foi ou se o caminhão que foi transportada a carne estava com uma temperatura incorreta.
por exemplo. Então, eu consigo ver tudo isso. Então, já tem aplicação de blockchain, mas fica muito por trás da cortina, né? O que interessa é que eu consigo não jogar fora todo o lote de uma comida e jogar parte desse lote, porque eu identifiquei o problema, e não que eu usei blockchain privada com a tecnologia tal, tal e tal. Isso não interessa muito para o consumidor e para o fornecedor, né? Quando a gente olha esse aspecto, né, pergunta mesmo, assim, se você acha que vai chegar algum momento que a gente não vai ter mais essa diferenciação sobre, isso aqui é feito em blockchain, ou isso é uma cripto, não é? Você acha... Como é que você acha que isso vai ser no futuro? Eu acho que assim, a gente usa o WhatsApp e ninguém quer saber como funciona a Funciona internet, né? Eu não quero saber o que aconteceu ali e tal, de onde vem essa energia, né? Por enquanto, se eu estou usando, eu não quero saber. E eu acho que o blockchain vai ficar uma camada para baixo, sim. A gente vai ver as coisas otimizadas, as coisas acontecendo, mas não vai mais se discutir, se entender, né, o que aconteceu. É o que a gente estava falando, até pro consumidor final. Será que eu preciso explicar para ele Detalhado, o né? detalhado, o node do blockchain, a mineração? Não tem que explicar, tem que chegar para ele de forma empacotada, útil, eficiente, e é isso que vai dar valor. Assim como né? o caso do cartão, né? Assim como o caso do cartão, exatamente. Assim como o caso do cartão. Não precisa saber o que acontece ali por trás, né? Como faz para investir em Bitcoin, não, vai chegar na sua mão envelopado e aproveite. Sara, mas a gente está falando aqui muito sobre educação, tá falando muito sobre profundidade, né? Como até onde a pessoa tem que aprender, até onde colocar. E um ponto que você trouxe foi falando sobre... ali no momento foi usada muito para especulação, né? E aí trazendo até um outro lado também, você falou ali brevemente sobre FOMO, né? Você acha que ainda temos muito FOMO? Você acha que esse FOMO é bom, é ruim? Como é que você enxerga o FOMO, né? E explica aqui para o pessoal o que é o FOMO também. Mas como é que você enxerga o FOMO no mercado cripto brasileiro? Sim. O FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, né? Então tá todo mundo fazendo e eu tô com medo que só eu não tô aproveitando aquela oportunidade. Eu acho que sim, tem muito FOMO em cima de cripto ainda, e tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é que isso estimula a adoção das criptomoedas e crescendo o mercado, tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente tem o desenvolvimento desse mercado em questões de regulamentação, de empresas melhorando, sendo pressionadas a melhorar cada vez mais os seus produtos. Então, isso é uma coisa boa. Por outro lado, essa sensação de urgência de participar de algo é um grande gatilho para você cair numa fraude ou num golpe. Que não necessariamente está ligado a uma ação real, né? É muito mais um sentimento do que uma ação real, né? Exatamente. Então, a gente estava até falando de notícias, né, que pipocam. Se eu começo a ler para todo lado que o Bitcoin bateu alta histórica, uma hora vai ficar, mas eu tenho que participar disso, eu tenho que ter. Mas esse senso de urgência que às vezes, que nem você falou, às vezes ele é real, de fato. Então, Bitcoin bateu, vou comprar agora, porque daqui 5 anos vai estar impossível de comprar esse negócio. Alcançou meu patamar que eu queria, entendi, então agora eu vou entrar nisso, porque justamente é o que eu quero. Exatamente. Então, isso é aquele FOMO que gera estudo, que gera um investimento saudável, né? Um investimento pensado. Agora, a urgência de querer participar de alguma coisa que pode ser natural, do tipo, o Bitcoin bateu alta histórica, então, beleza, eu quero entrar rápido, ou pode ser... mãe, preciso pagar um boleto, corre, que eu preciso agora, ok? Então, são urgências diferentes. Então, precisa ter também muita cautela nesse FOMO. Beleza, eu vi, tô ficando de fora, deixa eu me informar, deixa eu ver como funciona, né? E tem alguns mecanismos que você pode usar para se informar direito. Porque também tem como se informar errado. Isso é. Porque vira e mexe, eu sou impactado com notícia assim. Cripto, XPTO. Cripto, que eu nunca ouvi falar na vida. Sempre. Subiu 324% essa noite. Né? Direto tem isso, né? Sim. Como é que eu me informo para não ser impactado por isso, né? Porque, de uma certa forma, eu entendo também pelo outro lado, né? Você vê, poxa, você também quer ganhar. As coisas estão valorizando. O cenário é positivo. Todo mundo fala que o cenário é positivo. Eu vejo uma notícia como essa, é agora que eu vou entrar nessa. É agora que eu vou entrar nessa
Bitcoin, que eu nunca ouvi falar, que eu só conhecia Exatamente. Bitcoin, mas agora que eu vou entrar de cabeça, né? Exatamente. Então, esse é o pump dump que a gente fala, que é o que você inflar o preço de uma moeda e logo ela cair, também é um tipo de golpe, né? Também é um tipo de fraude. E assim, se eu puder dar um conselho, quero entrar em cripto, tô morrendo de medo de comprar alguma coisa errada. Compra Bitcoin, que não vai ter erro. Eu nem sou maximalista, assim, tão forte. Mas compra Bitcoin, não vai comprar a moeda X, Y, Z que você viu, que valorizou tanto, porque se valorizar tanto, geralmente tem alguma coisa errada ali. Ou você vai por moedas que já têm segurança, Bitcoin, Ether, Você né, da conhece o rede projeto, Ethereum. né? Que você Você, entende o projeto, né? você entende o projeto. Exatamente. Eu não quero nem que você entenda sobre contratos inteligentes, mas eu quero que Perfeito. você veja que o Ethereum, tem um ETF de Ethereum, as empresas negociam e sei lá o quê. Então, na dúvida, vai nas maiores, né? Não tenta ganhar muito rápido. O Bitcoin já dá lucro rápido. Você ganhar mais rápido ainda é complicado, né? Então, a primeira dica é essa. E você falou ali ainda, falou sobre FOMO ainda. Aonde que a gente vai justamente para poder entender, extrair essa informação, conseguir captar, né? Onde você recomenda que a gente faça isso, né? Como a gente extrai, Sim. para que a gente não seja atropelado com esse monte de notícias. E eu recentemente até estava vendo agora, né? Impressionante o algoritmo do Instagram, ele Leu seu pensamento e leu meu apareceu alguma pensamento, coisa. é impressionante. Às vezes ele ouve, né? Às vezes ele capta meu Exato. pensamento, é uma loucura. Mas apareceu duas notícias, uma em cima da outra. A primeira notícia era: Bitcoin vai cair, especialistas não sei o quê, não era de fontes, não vou dizer confiáveis, não era de fontes do que normalmente a gente vê, né? Então, ali uma imagenzinha, embaixo tinha uma outra essa sim, de fonte confiável, de fonte que a gente conhece, de veículo analista. Bitcoin mantém sua lateralidade. Especialistas afirmam que o momento é um momento não de cautela, que o momento é um momento de aguardar decisões que se darão nos próximos dias. Ou Então, ou seja, seja, duas completamente. Como é que eu faço para poder filtrar sim, isso, né? Porque sim. eu que sou do setor, você que é do setor também, imagino que seja uma loucura a gente conseguir filtrar isso. Exatamente. É difícil, assim. Tem um trabalho jornalístico aí, entre milhões de aspas, mas, por exemplo, primeiro procurar veículos grandes, né, populares, que a gente conhece. Segundo diz especialista. Vai ver quem é o especialista, né? Joga o nome no LinkedIn, vê quem é esse especialista, o que ele já fez, porque especialista tem a rodo, né? Tem muito especialista. Então, essa é uma forma de você fazer a curadoria das notícias que você lê. Esse é um jeito. Agora, se você quer se informar sobre como investir, o jeito seguro de investir, onde investir, etc., as exchanges brasileiras, elas fazem um trabalho muito legal e que eu considero fundamental e tem que ser contínuo e tem que ter um investimento da empresa nisso, que é o de educação. Perfeito. Então, as exchanges grandes, né, as exchanges sérias que eu falo, elas costumam ter vídeos, e-books, blogs muito robustos. Então, a gente investe muito em educação, porque, primeiro, isso é salutar para o mercado em Sim, si. Se eu tenho gente concordo. informada, investindo, eu vou ter menos gente caindo em golpe, o mercado mais limpo, com uma reputação melhor. E é bom para que fomente a negociação de criptoativos nas próprias exchanges e nas outras. Então, se você tem uma exchange falando de uma informação ali, é do interesse dela que você se informe certo. Perfeito. Então, você pode procurar ali, né? Então, canais do YouTube, blogs de exchanges, no BitBank a gente tem, assim, uma quantidade absurda de conteúdo educacional, é algo que está sempre ali nas nossas metas, incrementar cada vez mais. Perfeito. Nossa, excelente, excelente. E essa é uma coisa que tem muito link também com a Bcrypto, né? Que a gente, olha, para você que está nos ouvindo também, a Bcrypto lançou uma ferramenta junto com a CVM. Chama. Criptoajude? Não, Não, o o contragolpe. 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 E isso é uma iniciativa, gente, da Bcrypto em conjunto com os associados e com a CVM. Tá com dúvida se aquilo é investimento firme ou não, você tem um risco ali? Vai na ferramenta, consulta Joga ali, lá. né? Joga ali, brinca ali com as perguntas. São perguntas simples ali que você vai colocando e você vai fazendo. Algo, como a Sara colocou aqui,
que nós temos em todas as exchanges que são associadas aqui da Bcrypto, né? Algo que ajuda, né? As exchanges, elas ajudam nesse processo de educação, né, Sara? Sim, com certeza. Daí você tem duas fontes ultra confiáveis do setor, né? Que é a Bcrypto e CVM, que se uniram para fazer essa correção, essa avaliação primeira, essa avaliação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô adorando o bate-papo, porque aqui a gente já passou várias dicas, né? Hoje, a gente tá falando aqui, a gente já falou de FOMO, a gente já falou já de Bump and Dump, né? A gente já falou sobre cripto-séries, aquelas criptos que você não conhece. Então, poxa, você não conhece a cripto, não coloca a mão, né? Assim, estude primeiro, né? Quais outros tipos de golpe? Quais outras armadilhas? Eu não gosto nem de falar de golpe, eu gosto de falar de armadilha, porque a armadilha, a pessoa caiu, mas ela pode ter conseguido sair, deu um arranhão, né? Sim, ali. Sim. Quais outros tipos de golpe você vê que são muito comuns aqui no mercado cripto, né? E que termina capturando ali a pessoa que tem vontade, que quer entrar e às vezes teve ali com FOMO. Poxa, tenho ali minha reserva, vou fazer o investimento. O que você enxerga assim dos golpes, das armadilhas mais comuns, né? Sim. Acho que primeiro sempre vale a gente repetir que o problema não é a cripto. A cripto é o veículo, né, da armadilha e etc. A gente tem armadilhas e golpes desde, sei lá, que a humanidade existe, né? Eu lembro que na minha família a gente sempre cresceu ouvindo que um amigo do meu bisavô, lá na cidade do interior que eles moravam, vendeu a praça para uns japoneses que estavam na cidade. Como assim? Exatamente, vendeu a praça? Ele vendeu a praça. Era um golpe. Eu já tinha visto vender terreno na Lua, vender esse tipo de coisa. Agora, a praça. Ele praça chegou lá e falou, tá vendo essa praça? É minha. É minha, estou vendendo para vocês. Então, que por legal. Quê? Qual que era o hype da vez ali? Era terreno, era imóvel. Entendi. Então, assim, o cara já olhou a praça e falou, vou construir um prédio. Exatamente. Um prédio aqui. Vou. Então, a gente tá falando Mas tem um coreto, arranca o coreto, não tem problema. Vai, faz o que você quiser e tudo. Então, assim, a gente não precisou de tecnologia nenhuma ali pra aplicar esse golpe, né? E o ativo da vez era a praça, era o terreno. Então, se a gente tem cripto em evidência... História legal, muito legal. Então, se a gente tem cripto em evidência, vai aparecer bastante golpe com cripto, porque é o ativo em evidência ali, como outros ativos vão aparecendo. Então, é a ferramenta. Sim. Né? A ferramenta e outras vão surgir mais para frente. Então, fazendo esse discurso, né, a gente tem alguns tipos de armadilhas que também são aplicadas com outros tipos de tecnologia, como o phishing, que é quando você clica em um link suspeito que chega por e-mail, chega onde for. Nossa, isso tá cada vez mais... feio, né? Nossa, tá perfeito, né? Assim, né? Tá dias, muito aperfeiçoado. Esses dias chegou um contrato para assinar, mas eu falei, mas eu não assinei. Mas perfeita a página do contrato, com nome certinho, tudo certinho. Certinho, né? Então, e a inteligência artificial tá ajudando para que pareça cada vez mais verossímil a ferramenta do golpe que a pessoa está aplicando, né? Então, o phishing, golpes de engenharia social também, que é quando eu convenço você de alguma forma a me passar o seu acesso, a sua chave privada, ou seja o que for, né? Então, isso acontece também. Aquele velho amigo que você nunca viu na vida, que se tornou seu melhor amigo Estudou com você. em 5 minutos, né? E falou para você fazer um investimento numa cripto nova que ele mesmo tá desenvolvendo, uma coisa assim. Exato, que vai mudar a sua vida. Que vai mudar a vida. Vai mudar a sua vida. A urgência, o novo Bitcoin, né? Urgência, o prêmio lembra? Grande, tudo isso, gatilho do prêmio grande, tudo. Então, engenharia social. E agora... Você investe R$10 e vai receber 1 milhão em volta, né? Amanhã, exatamente. E tem uma coisa muito doida que estão fazendo agora com inteligência artificial, é que, assim, quando você tem grandes empresas e até quando você tem grandes montantes de cripto para fazer a custódia, muitas vezes a chave para você acessar essas criptos ela é particionada. Então, são várias pessoas ali, o diretor daqui, o diretor dali, cada um tem um pedaço daquela chave, e que quando eles se encontram e estão em comum acordo, isso é liberado, né?
E tem a deepfake de você colocar aquela pessoa na tela que não é aquela pessoa, né? Você forja aquilo ali. Então, não só nessa questão das moedas particionadas, mas de aparecer na tela, no vídeo, alguém que é da sua confiança, alguém que... a sua mãe, a sua prima, ou seja, quem for, e falar, olha, eu preciso que você faça a transferência assim. Me dá o pedaço da sua chave, porque a gente tem que fazer uma transferência... ou saca 250 mil... Faz uma transferência de 250 mil, você que é diretor financeiro da minha empresa, porque eu preciso para uma aplicação tal. Então, também já está acontecendo. Tá? Isso me lembrou duas histórias que eu coloco como muito significativas nisso aqui. Recentemente, teve uma história de uma senhora, acho que foi no sul do Brasil, não sei exatamente, que ela manteve contato, entre aspas, vou colocar muitas aspas aqui para deixar claro, com Elon Musk, né? E o Elon Musk ligava para ela e conversava com ela por vídeo, da qual ela se desfez, eu acho que foi 150 mil reais para dar para o Elon Musk, porque o Elon Musk estava precisando para o clube dele, era um clube, e ela confirmava fielmente que era ele, porque ela falou, não, ele falava, ele mexia o rosto, eu até pedia vira para o lado, vira para o outro, e ele fazia, né? É isso. E hoje a gente tem aquele negócio, né? Balança a mão, faz sei lá o que para ver se a inteligência artificial no vídeo. Daqui a pouco não vai mais ter. Daqui a pouco não vai ter mais. Acabou. Aí nós vamos ter que desenvolver outros mecanismos, regulamentações. Pensa para regulamentar tudo isso de inteligência artificial, né? O trabalho que não vai dar. Então a gente vai ter que desenvolver outros mecanismos para se prevenir desse tipo de deepfake, que é muito deep, né? É muito profundo o negócio ali para a gente saber se desviar. Mas está acontecendo. Então, esse é um tipo de golpe que tá crescendo bastante, de engenharia social. Também tinha aquela que namorava o Leonardo DiCaprio e que mandou dinheiro para ele. Verdade. Tem esse caso. E eu acho que, e até relembrando esse ponto de vista corporativo que você falou, me lembrei agora de outro caso também, de um gerente financeiro, uma questão assim, que o presidente ligou para ele da empresa... ligou para ele, falou que precisava fazer uma transferência assim. E aí ele falou, não, mas para isso eu vou precisar falar com o CFO, com o diretor financeiro, para poder fazer isso. Ele falou, não tem problema, vou mandar ele entrar aí. Aí ele entrou, o diretor financeiro entrou, falou com ele, não, tô autorizado, pode fazer mesmo. Manda o e-mail que eu já tô respondendo e pode fazer. E os dois eram deepfake. Era a mesma pessoa, né? Olha só, gente. E o cara pegou, falou, não, mas eu fiz com vocês, assim. Exatamente. Então, é difícil a gente pensar em se prevenir desse tipo de coisa hoje em dia. Claro que ainda é um golpe mais elaborado. Vai ser mais fácil você receber uma ligação da sua filha falando que você precisa pagar um boleto e etc. Mas a gente tem alguns mecanismos que acabam protegendo o mercado cripto também. Por exemplo, do Pix, que a gente até estava comentando sobre ele antes de entrar. O Pix hoje, ele avisa se você está fazendo uma transferência para uma chave que já foi relacionada a um golpe ou alguma instituição que não é idônea, nem nada disso. Então, ele avisa. Ele fala, você tem certeza? Olha direito e sei lá o quê. E se cada vez houver mais denúncias de empresas cripto que não são idôneas ou de chaves privadas relacionadas a golpe, pode criar outra chave? Pode, mas você cria uma dificuldade ali, né? Você cria uma dificuldade e você já... mapeia as chaves Pix que estão atreladas a golpes com cripto. Então, essa que é uma proteção geral, né, que o Banco Central fez, esbarra aqui na gente e é muito bom. A gente estava falando aqui sobre tipos de golpe e eu me lembrei de um tipo que era pessoas que ligavam em nome da empresa, dizendo que elas eram representantes comerciais da empresa, cripto, né? Para vir fazer um investimento aqui. Olha, e era muito... Fisicamente? Não, basicamente ligava, falava assim, eu sou fulano, sou da empresa XPTO, não, tô te falando aqui para fazer um investimento, assim, eu vou te guiar, vou te dizer tudo que você precisa fazer. Aí ela guiava a pessoa até o site da empresa, fazia com que a pessoa fizesse o cadastro da empresa, passava tudo. Afinal, ele não tá pedindo nada. Certo? E aí a pessoa fazia a compra do ativo, e aí quando a pessoa terminar fazendo a compra do ativo, ela falou, então, agora para efetivar você tem que mandar para esse endereço aqui. Entendi. E aí mandava para o endereço
Que é o endereço de saída, né? A melhor mentira é que tem parte de verdade, né? Você fez de verdade Verdade, todo tudo, aí e você só chegou no final, não, passou. mas agora a gente precisa desse pedacinho aqui. Exatamente. E movimentação na rede blockchain não tem retorno. Não, já foi, já, né? Você Já foi. comprou um Bitcoin, comprou seja lá qual for a cripto, mandou, já foi. Não Sim, tem como, não tem como sim. voltar. E também é um trabalho das exchanges no mundo e aqui no Brasil, né? Que endereços que também, assim como eu expliquei do Pix, que também estão relacionados a fraudes ou algo assim, isso é mapeado e rastreado, né? Por ferramentas como Chainalysis, Elliptic, que a gente tem as exchanges, todas as exchanges usam uma dessas ferramentas e daí elas bloqueiam. Ó, esse endereço está relacionado a algum golpe ou alguma empresa que não é correta. Então, quando ela bloqueia aquele dinheiro de entrar ali ou de ter movimentação em volta disso. Mas isso também depende também do usuário, também do que do investidor também falar, né? Falar, olha, gente, tem isso, Depende. tá estranho, me ajuda, né? Exatamente. Depende também dessa parte, né? Sem denúncia, você não consegue Não catalogar. consegue. Não tem Não como. consegue, não consegue fazer. Isso até é um ponto importante, gente. O BitBank é participante do nosso selo AB Cripto. Foi uma das primeiras empresas a tirar o selo aqui AB Cripto. Nessa primeira leva que foi em 2024, foi finalzinho de 2024, Sara, e foi muito legal justamente porque mostrou as ferramentas, mostrou todo o funcionamento, como é feito ali no nosso processo, Sim. e é muito, muito, muito interessante saber como funciona essa questão de proteção ao investidor, né? Ah, com certeza, né? A gente, a parte ali de compliance, de suporte, desenvolvimento, é uma das maiores ali no BitBank, né? Uma das maiores equipes. E quando a gente identifica, chega ali no nosso suporte, algo assim, algum tipo de golpe, algum tipo de fraude, a gente meio que para tudo e fala, agora vamos resolver isso aqui. Então, para não deixar vir quantidade. Então, o golpe como esse aqui não vai mais passar. Esse tipo de mecanismo não vai mais acontecer. Então, tanto na parte tecnológica, quanto de repente a solução seja uma orientação do suporte, ou algum conteúdo que a gente vai criar. Então, sempre que bate alguma coisa, não para tudo e não acontece mais. Tá? Isso é muito legal. Isso é É muito legal. necessário. É necessário. É muito É. necessário. Mas, olha só, se eu sou investidor, tô suspeitando de algo. Não vou dizer que eu caí numa armadilha, mas tô suspeitando que seja uma armadilha. Como é que eu faço? O que é que eu faço para poder, né, pedir ajuda, levantar a mão, né, informar, né? Tem algum canal, tem algo que que ele tem essa abertura, né? Tem algum lugar que eu possa falar sobre isso? Sim, Como é que eu levo isso para frente? Ou sim. simplesmente fechar a tela, esquecer, sigo a vida, que também é uma alternativa, né? É uma opção mesmo, é a mais segura, assim, né, Né? pensando nisso. Eu acho que primeiro, se você tá fazendo via alguma exchange, procura o suporte da sua exchange. Fala, olha, tá acontecendo isso comigo. O que vocês me recomendam? Porque com certeza já tem ali um protocolo. Se não tem um protocolo para exatamente o que está acontecendo, mas sim para algo semelhante para você conseguir driblar isso. Tem ferramentas como o contragolpe, né, da Bcrypto, que você comentou, que você joga ali, né? E para você conferir se empresas são sérias ou não, daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa regulamentação, né, de cripto, e vão ter as empresas que são licenciadas e as que não são licenciadas. Isso vai dar uma bela peneirada também no mercado, né? Então, daqui a um tempo, quando já tiver esse prazo de tirar todas as licenças, vai dar para conferir. Vai ter que jogar lá no site do Banco Central, falar, essa empresa é séria, eu posso investir ou não, né? Mas também o que você pode fazer é identificar esses gatilhos, né? Para ver se tem alguma dessas coisas que eu mencionei. Então, lucros garantidos. Então, não existe lucro garantido em cripto, Não gente. tem Eu como, né? prometo que vai acontecer, garanto que vai 1%, 0,1%. Não vai, não vai, assim, não tenta, não vai. Então, lucro garantido, lucro imediato, lucro muito grande, propostas irreais. Então, isso tudo você já é motivo para você olhar e falar, não, pera, acho que não é bem por Rentabilidade aí. passada não garante rentabilidade futura, né? É Sim, com um lema do certeza. mercado financeiro, né? Com certeza, com certeza. Então, ficar de olho nessas bandeiras vermelhas aí é fundamental. E o básico, né? Coloca 2FA em todos os seus acessos, não clique em links que você não reconhece, receber um e-mail, o e-mail tá perfeito. Olha o
o remetente. Olha aquele endereço que te enviou, tá? Aqueles e-mails gigantes, assim, escrito um monte de número, arroba, sei lá o quê. Já não é um e-mail correto, né? Então, tenta identificar. Joga ali no chat GPT da vida, no Google, pega aquele endereço e joga. Ah, esse endereço é confiável? Esse endereço... Então, a gente pode usar esses mecanismos de buscas também. E, na dúvida, sempre confere. Não custa nada. Você vai perder um Perguntar, né? pouquinho, não custa. Pergunta. Não custa, né? Pergunta, Exato. né? Pergunta, né? Eu acho. Eu sempre pergunta. E um ponto que você falou que eu acho importante também. Entende primeiro o mercado, né? Entende. Entende o que você quer investir, onde você quer investir, né? Exatamente. E pelo amor de Deus, se você é um. Recentemente eu achei até engraçado, eu achei até interessante. Engraçado pelo ponto de vista da situação, né? Eu recebi uma mensagem falando assim, porque o Trump lançou o Trump Coin, Essa notícia. aquela questão. Poxa, e aí? Você acha que eu, Bernardo, pô, você é meu amigo, e aí, cara, você acha que eu devo investir? Aí eu falei assim, mas peraí, você alguma vez investiu em cripto? Era meu amigo, eu sabia que ele falou, não, mas é a moeda do Trump. Eu falei, tá, mas você sabe Que para ótima que é? Você sabe para que serve, né? Você tá sabendo qual que é o objetivo, né? E aí ele, não, mas eu imagino que vai valorizar, porque o presidente dos Estados Unidos lançando uma moeda. Olha o É uma gráfico da meme moeda. coin. É uma É uma meme meme coin, né? E eu coin. falei assim, olha, eu não sei, porque realmente eu não sabia que moeda era essa. A News foi saber depois. Falei, eu acho que é uma meme coin. Mas eu vou dar uma... não que a meme coin seja ruim, né? Ela tem um propósito, que é ligar a sua comunidade a você, né? Exato. Não é... Então, temos várias meme coins, né? O objetivo é esse, é você unir grupos, né? Não de caráter... Tem um caráter especulativo dela, mas não é caráter de investimento, né? Não. Eu falei, olha, isso... Cara, isso pra mim é uma meme coin. Isso pra mim é muito mais sentido de você ter para dizer que você tem e para falar que, olha, eu tenho também, do que de fato você ter para fim de investimento. Exatamente. E aí, resultado, caiu logo Comprou? depois. Mas ele comprou? Não sei. Eu não sei, não perguntei também, não fui atrás, que esse tipo de coisa eu falo melhor não ir atrás. Exato. E caiu assim, foi coisa de 90%, né? É. Se eu não me engano. E eu vi ontem ou hoje que lançaram golpes, fraudes de outras criptos do resto da família Trump. Caramba. Entendeu? Ou criou-se moedas que não eram oficiais. Assim, deles e falando, é deles sim, deles, pode confiar. Aqui, sei lá, é do sobrinho, é do tio, não sei, foram lançando assim. Mas você falou das meme coins, é muito importante falar delas, né, da parte de entender do mercado. Quando você entende o que é uma meme coin, que é uma criptomoeda baseada numa narrativa, ou em uma pessoa, ela não tem um protocolo tecnológico ali por trás que entrega algum valor a curto, médio, longo prazo, e por isso eu aposto naquela tecnologia e vou comprar, né? Então, com várias criptos, você aposta no potencial daquela tecnologia. Pega o próprio Ether da rede Ethereum. Tem um potencial gigantesco, né, de aplicar. Ele abriu ali o mundo, né, para as aplicações das criptos. Então, você pode confiar naquela tecnologia. A meme coin, se ela se baseia exclusivamente na narrativa, você pensa o quão sólida é uma narrativa, né? Ela não é, porque ela não tem aquele fundamento. E também, se você entende do mercado que cripto é oferta e demanda, você vai entender que uma narrativa frágil, baseada só em oferta e demanda, é muito arriscada. É muito arriscado. Ter porque é legal, ter porque todo mundo vai querer, é um exemplo, né? Não, porque isso aqui é muito legal e todo mundo vai querer. Tá, mas vai querer por quê? Até quando? Até quando? Né? Então, sei lá, baseado numa celebridade. Aí a celebridade faz uma besteira ali, fala alguma coisa, aquilo vai cair. É muito volátil. Então, sim, tem o seu valor, tem... com certeza alguém que você conhece vai falar, não, porque eu ganhei muito dinheiro. Se você comprar no momento certo, vender no momento exato, talvez você ganhe dinheiro nessa questão de meme coins e especulação, né? Mas é muito difícil. Você tá começando, não vai na E é como você falou, né? Meme coin ele serve para conectar os grupos, né? Então, eu sou fã, sei lá, vou colocar de Emílio Santiago, né? Então eu vou comprar a meme coin dele porque eu acho legal, porque eu quero ter. É isso. Né? É isso. Ele tô conectando ali, quase não que tenha um valor, né? Ali. Quase colecionável. E um detalhe, né, Sara, que é bom a gente separar. Uma coisa é você ter a meme coin, uma outra coisa é você ter utility token.
Sim. Né? Então, tenho o meu token do meu time. Meu time é Flamengo, eu tenho o meu token do meu time. Isso é uma meme coin? Não, porque muitas vezes aquele token tem utilidade, né? Você pode utilizar para troca, por coisas, por ações, que não é uma meme coin criada só por criar, né? Exatamente. Por isso que você precisa entender do que se trata, pelo menos, né? Entenda, né? Entenda. Entenda, vá fundo, né? Exatamente. Vá fundo. Sara, a gente tá caminhando aqui pro final, tô adorando o bate-papo. Mas aí uma outra pergunta que eu sempre faço para todo convidado, que tem conhecimento profundo. Você já está nesse mercado desde 2017, já conhece muito, é uma veterana, né? Já são 90 anos no mercado cripto. É isso, é igual né? Pior que ano de cachorro. Ano de cachorro. Tá 90 anos no mercado cripto. Me fala, como é que você enxerga aí o mercado cripto nesse ano, né? E aí para um futuro próximo, como é que você está enxergando o mercado cripto brasileiro aí? Não vou falar internacional, porque é muita coisa, mas no mercado brasileiro aí, desse ano e do futuro próximo aí. Sim, no geral, como eu falei, eu acredito muito na tecnologia, acredito que assim, eu falo, gente, invista, porque a longo prazo isso vai ter uma relevância muito grande, né? A gente está no comecinho, tem oportunidade de estar ali no comecinho, mas aqui no Brasil a gente tem a expectativa de sair a nossa regulamentação. Eu acho que isso vai impulsionar muito o nosso mercado, então isso vai dar aquela limpada, né? Então, empresas que conseguirem, as VASPs, que a gente fala, que são as operadoras de ativos, de prestadoras de serviços de ativos virtuais, elas vão ficar, elas precisam de muito mais solidez para conseguir aquela licença, para conseguir operar. Então, isso vai significar, imagino eu, Sim. uma maturidade do mercado brasileiro. As pessoas sim vão se sentir mais seguras em investir. Não, agora tem... Bitcoin é legal. Sempre tem aquela pergunta, né? Bitcoin é legal, né? Eu posso trabalhar, sabe o quê? Já vi essa pergunta nos lugares mais legal, limitados. gente. Não tem nada ilegal, né? Exatamente. Então, vai surgir, vai ter menos esse tipo de dúvida, vai legitimar o mercado e eu acho que vai sim impulsionar as pessoas a investirem mais. E os investimentos institucionais internacionais também. Então, se a gente falar de âmbito global, que nem eu estava falando aqui, eu acredito que a gente vai ter o antes e o depois dos investimentos institucionais no mundo. Então, agora a gente vai começar a ver a brincadeira de verdade, né? Então, e eu não estou falando só de cotação, eu estou falando de talvez ter um FOMO entre as empresas. Todo mundo tem Bitcoin, eu ainda não tenho, eu vou comprar também, né? Então, isso tudo vai pressionar. E aqui no Brasil a gente está muito bem, né? Vale falar isso. Então, a gente viu essa pesquisa que saiu ontem, se eu não me engano, da Chainalysis. O Brasil é o quinto país do mundo em adoção de cripto. Então, a gente lida muito bem com inovação financeira. Então, eu vejo o Brasil recebendo muito bem a cripto, trabalhando muito bem a cripto e tenho esperança, sim, de que com a regulamentação isso fique cada vez mais sólido, mais legítimo e o que vai pressionar também as empresas, os players desse mercado a aperfeiçoar cada vez mais os produtos. Então, que vem concorrência, que vem... produtos de stablecoins, como a gente está fazendo, produto que facilite, produto que você que ensine. Então, que muito mais curso, muito mais informação se disseminando. E eu vejo bons ventos, cenário, né? bom cenário, mas tudo talvez esteja sendo otimista. Isso aqui já é de uma veterana, que já passou de alguns invernos cripto aqui, então é bom ouvir, a experiência vale mais que tudo, né, Sara? É verdade. Querendo ou não, é isso. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito bom. Se deixar, ficava aqui, né? Nossa, foi maravilhoso. Já passou 40 minutos já do nosso bate-papo. 45 minutos do nosso bate-papo. Piscou e vai rápido. O tempo é maravilhoso. Foi um bate-papo incrível. Falamos sobre assuntos maravilhosos. E para você que está nos ouvindo, continue nos seguindo aqui nas redes da Bcrypto, @Bcrypto no Instagram, @Bcrypto no YouTube, @Bcrypto no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Twitter, enfim, e principalmente no hub.abcrypto.com.br, nossa plataforma de comunidade, onde todo mundo se encontra lá. Estou lá. Está lá. Faça parte também, você também, é muito importante. Sara, mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Senhores, muito obrigado e ficamos por aqui.
Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.